A paz do Senhor para todos. Eu sou o presbítero Jefferson, da Assembleia de Deus do Magaça. Estamos aqui para mais uma lição da revista da Escola Dominical, que como eu tinha prometido a todos, vamos estar falando sobre a revista, sobre a lição 2. É interessante que nem sabia ver aparecer agora que a Betel também está fazendo a mesma coisa. E é uma coisa que eu já tinha prometido. Eu vi isso na revista depois agora que eu fui ver isso. Quando eu estava dando aula que eu me liguei, que eu nem olho para a capa. Aí tá aparecendo aqui que a Betel também está fazendo a mesma coisa, uma ajuda. Isso é bom. Mas, como eu já estava fazendo e já tinha lançado, já havia prometido antes no vídeo, hoje a gente vai estar falando sobre a lição 2 da Doutrinas e Fundamentos da Igreja de Cristo. Essa revistinha aqui, bonitinha. Nós vamos estar falando sobre ela hoje, vamos fazer um esboço sobre a lição 2, o pecado, uma realidade humana. Como fiz no primeiro vídeo, quem já viu já sabe, eu não vou ficar dando a lição da revista da Escola Dominical, eu não vou ficar trazendo detalhes por detalhes, mas eu vou dar uma ajuda para poder uma ajuda para poder você conseguir extrair mais e trazer uma boa lição, uma boa explicação do que o comentarista vem falando da revista para os seus alunos e conseguir desenvolver. Isso que eu vou tentar fazer. Como eu falei na primeira, quem quiser mandar alguma coisa, me avisar, falar, pô Jefferson, tu podia melhorar, podia precisar de uma ajuda, tamo junto, só chamar, a gente faz. Quem quiser trazer um esboço também mais profundo, fala comigo, estamos aí para dividir, para somar tudo, dividir o trabalho e somar ele mais e todos fazerem ele junto. É por isso que não é só para mim, mas é para todos. Por isso essa minha intenção de fazer isso. Bem, eu não via da coisa da Betel, mas eu acredito que seja mais em cima disso. Eu aprendi a extrair os detalhes principais, as partes chaves de cada revista da Escola Dominical. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui nesse esboço dessa lição. E eu vou estar fazendo uma leitura do dicionário bíblico que eu tenho aqui, que eu achei muito importante para falar sobre o pecado. Bem, a nossa lição fala sobre o pecado, que é um tema muito difícil. É um tema que abrange a qualquer pessoa, ninguém gosta de falar que está errado, que está no pecado, ninguém gosta de ouvir isso. E nós vamos estar falando isso. Eu vou trazer também uma parte muito interessante, que um estudo que eu tenho, que depois eu vou estar colocando aqui no nosso canal, um estudo que eu fiz, que o Espírito Santo de Deus me falou sobre o pecado, como entrou, o que aconteceu. Vou estar postando ali, ensina um estudo que o Espírito Santo de Deus me guiou para fazer. Esse estudo eu tenho ele já há muito tempo, e aí depois eu vou estar colocando ele aqui. E esse nosso tema é um tema, como eu falei, é bem difícil, mas também fácil de se trabalhar. Eu olhando a lição, foi bem rápido, né? Nossa lição ela tem uns temas que eu vou falar aqui bem rápido. Ela fala sobre um pecado que o pecado é mais do que um problema. A falha para com o propósito divino. 2, insensatez. 3, dúvida para com Deus. 2, as consequências do pecado. 2.1, a perda da comunhão. 2.2, o vazio existencial. 2.3, a morte. O 3, como se libertar do pecado. 3.1, a necessidade de um libertador. 3.2, a necessidade de um arrependimento. 3.3, a necessidade de andar em espírito. Como eu fiz na primeira aula, não vou falar sobre cada tema em si, mas eu vou falar dentro de cada palavra-chave que quando eu estudei a lição, eu peguei e levantei ela. Mas antes de tudo, vamos falar o que é o pecado. Eu vou estar lendo aqui, dicionário Vini, vamos ler em hebraico. No hebraico diz assim:
Awen, iniquidade, vaidade, sofrimento. Alguns estudiosos acreditam que este termo tem cognatos na palavra árabe anna, cansar-se, fatigar-se, e ainun, fraqueza, sofrimento e dificuldade. Ou com palavras hebraicas, ain, nada. Esta relação implicaria que Awen significa ausência de tudo o que tem valor verdadeiro. Por conseguinte, denotória indignidade moral. Como nas ações da maldade, projetos maus ou discurso falso. Outros estudiosos acreditam que o termo implicado em fardo doloroso ou dificuldade, isto é, que o pecado é uma carga trabalhosa e exaustiva de dificuldade. Só dar uma olhada aqui, ver se está tudo certo, que nem eu olhei. Tá assim, tá assim. Vamos voltar lá. Outros estudiosos acreditam que o termo implica com fardo doloroso ou dificuldade. Isto é, o que o pecado é uma carga trabalhosa e exaustiva, de dificuldades e sofrimento, que o ofensor causa a si mesmo ou a outros. Este significado é indicado no Salmo 90:10. A duração da vida é de 70 anos. Esse alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e enfados, dificuldade. Significado semelhante aparece em Provérbios 22:8. O que semear perversidade cegará males. Awen, e a vara da sua indignação falhará. A palavra Awen, né, é um termo geral para designar o pecado ou ofensa. Como Miqueias 2:1, ai daqueles que na sua cama intentam a iniquidade. Também conferir Isaías 1:13. Em algumas passagens a palavra diz respeita a falsidade ou engano. As palavras da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e fazer o bem. Porque terafins tem falado vaidades. Isso é coisas vãs. Na tradução revista, Almeida Revista e Atualizada. Isaías 41:29 retrata os ídolos que enganam aqueles que o adoram. Eis que todos são vaidades, e as suas obras não são coisas algumas, e as suas imagens de fundição são ventos e nada. Anshan, pecado, culpa, oferta pela culpa, transgressão, oferta pela transgressão. Os cognatos aparecem no árabe in, pecado, ofensa, maldade, crime. Yatima, pecar, errar, deslizar. E antimum, pecaminoso, ilícito, mal, depravado. Mas o uso árabe não inclui a ideia de restituição. Nos textos ugaríticos de Haisham, a palavra ATM ocorre em passagens semelhantes. Os estudiosos acreditam que a palavra ugarística signifique ofensa ou oferta pela culpa. Mas isto não pode ser averiguado. O termo anshan implica a condição de culpa, incorrido por algum mal, como em Gênesis 26:10. E disse Abimeleque, e tu terias trazido sobre nós um delito. A palavra também se refere à ofensa em si, que necessariamente acarreta a culpa, porque Israel e Judá não foram abandonados, ainda que a sua terra esteja cheia de culpa perante o Santo de Israel. Significado semelhante da culpa e palavra, mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo do que andas em culpas. A maioria das ocorrências de Anshan se aplica à expiação feita para satisfazer alguém que foi prejudicado, ou a expiação da culpa ou oferta pela culpa. Apresentado no altar pelo ofensor, arrependido, depois de pagar a expiação de seus 6/5 dos danos infligidos.
Bem, tem outra palavra aqui. Amal, mal, dificuldade, infortúnio, dano, agravo, injustiça, maldade, trabalho. Este substantivo está relacionado com o verbo hebraico amal, trabalhar, labutar. E o cognato árabe, amila, quer dizer ficar cansado pelo trabalho duro. O aramaico, amal, significa fazer, sem necessário conotação de trabalho penoso. O uso cananeu fenício deste termo era mais próximo do árabe. O livro de Eclesiastes, que mostra consideravelmente a influência fenícia, descreve claramente este uso. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol. Em geral, Amman se refere às dificuldades e sofrimentos que o pecado causa no pecador, ou às dificuldades que ele impõe a outros. Jeremias 20:18 descreve a aflição imposta a si mesmo, porque saí da madre para ver trabalho. E tristeza, Amman, e tristeza para o que consume os meus dias na confusão. Aí tem outro termo aqui, wanwou, iniquidade e maldade. Essa palavra deriva-se da raiz que significa ser curvado, torcido, deturpado, pervertido, ou torcer e perverter. Cognato árabe, awan, quer dizer torcer, curvar. Alguns estudiosos consideram o termo árabe garan, errar de caminho, como o verdadeiro cognato, mas há menos justificação para a interpretação. O termo anwan retrata que o pecado é a perversão da vida, uma torção da maneira certa, uma perversão da verdade, uma torção no erro, ou uma perversão da intenção ou um dobramento de retidão em desobediência voluntariosa. A palavra iniquidade é melhor equivalente em uma palavra, embora a raiz latina iniquitas, na verdade significa injustiça, falta de retidão, hostil e adverso. Aí ele vem falando que a palavra aparece com frequência ao longo do Antigo Testamento em paralelismo com outras palavras relacionadas com pecado, como antan, pecado, e pesa, transgressão. Alguns exemplos estão em 1 Samuel 21. Davi disse perante as Janas: o que fiz? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado, Antan, diante de teus pais? Aí também aqui, a graça de Deus remove ou perdoa a iniquidade. Ele te disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Zacarias 3:4. É bem grande aqui, tem várias, Atan, pecado, culpa, pecado, culpado de pecado, purificação de pecado, oferta pelo pecado e substantivo. Antan aparece em torno de 293 em todos os períodos da literatura bíblica. A acessão básica desta palavra é pecado imaginado no sentido de errar o caminho ou o alvo. 155 vezes aparece. O termo Antan se refere a uma ofensa contra o homem. Vem dizendo Rachan também, adjetivo, Rachan, ímpio, culpado. O pecado, como a gente viu em hebraico, ele tem vários significados e vem falando isso, o que significa. Vamos ver em grego agora. Essa palavra é até falada também na revista. Armatia, que é literalmente perda da marca. Mas este significa etimológico, quase que se perdeu por completo no Novo Testamento. Esse significado, etimológico, quase que se perdeu por completo no Novo Testamento. É o termo mais abrangente para se referir à obliquidade moral. É usado acerca do pecado, como um princípio ou fonte de ação ou um elemento interior que produz atos.
Bem, esse é o que mais fala. A Armatia, na revista, também fala dele. Então, assim, eu não preciso muito falar. Mas esse é um termo também bem falado. Bem, e isso nós podemos ver o que significa a palavra pecado. O que ela faz, ela é transgressão, é separar-se, é várias situações. E isso nós fizemos uma lição e vamos estar aqui falando sobre ela. O pecado é mais que um problema. O pecado é mais do que um problema. É o tópico da primeira lição, do tópico 1, né? O pecado ele é mais do que um problema, sim, que a primeira coisa que o pecado faz, ele é afastar o homem de Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele afasta, separa o homem de Deus. E isso a gente vê lá no Gênesis. Lá diz, no tópico 1 diz, o homem, a falha para com o propósito divino. E a gente extraiu assim a verdade disso, o homem está errado com Deus. E isso quer dizer o quê? O homem está separado de Deus, está longe de Deus. O homem que comete o pecado, ele está fora de Deus. Ele está desligado de Deus. Isso o homem acaba atrapalhando o quê? A falha, ele falha o propósito que Deus criou. Deus não criou o homem para viver no pecado. Vamos falar sobre isso. Vamos fazer um exemplo. Quando nós pegamos um copo d'água, uma água limpa, pura, água cristalina, limpa, bonita. Mas você começa a jogar sujeira nela, a água vai ficar poluída. Ela vai corromper a natureza real da água. A sujeira corrompe. O pecado é como se fosse uma sujeira. Ele vai corromper a natureza da água. E para limpar aquilo, pode ter todos os filtros, mas o filtro não vai trazer a pureza que a água tinha novamente. Não tem como um filtro normal construído por um homem trazer a pureza que existia naquela água. O que acontece? O pecado, quando ele entrou, ele corrompeu o homem de tal forma que o homem que era bom, que era o corpo, foi criado por Deus com toda a bondade, com todas as qualidades, não havia o conhecimento do bem e do mal, não havia o pecado. Quando o pecado entrou, ele corrompeu o ser humano. E o que aconteceu com isso? A carne, a geração de Adão até hoje, ela é corrompida pelo pecado. O pecado ele corrompeu. E isso ele destruiu a comunhão que nós tínhamos com Deus. Só existe um filtro que resolve isso. A gente vai falar dele mais à frente. Esse filtro é Jesus Cristo. Ele é o único que pode resgatar o caminho que foi perdido, como nós lemos. Pecado também, nas palavras que é direcionado, é como se perder o caminho. E isso, como se o homem perdeu o caminho, perdeu a conexão. Isso é um tema mais à frente. Mas aí demonstra o quê? O homem está errado. Se o homem está errado com Deus, está no pecado, ele não tem como chegar-se a Deus. Então, isso cria-se um problema. Porque o homem, sem Deus, o que seria dele? Então, o pecado se torna mais do que um problema, uma coisa muito séria. Tem outro problema, a insensatez. O pecado ele traz a insensatez, que ele ativa os frutos da carne, que é ativado no homem, como o egoísmo. O homem ele acha que ele é si próprio. Qual foi o pecado? O pecado foi da desobediência do homem? Te digo que não. Você vai falar assim, mas ele desobedeceu. Desobedeceu. Mas o pecado dele não foi ser desobediente. O pecado dele foi querer ser igual a Deus. O mesmo pecado de Satanás. Porque quando a serpente chegou no jardim do Éden e falou assim, olha, aí ela falou assim, come dessa fruta, essa fruta é boa. Aí Eva falou, não pode, Deus comeu. Ele falou que nada, você não vai morrer não.
Se você comer essa fruta, você vai ser semelhante a Deus, você vai ser igual a Deus. Por isso que Deus falou para tu não comer. Foi o que a serpente falou para Eva. Ela olhou e falou, opa, você é igual a Deus. Falou para Adão, se você comer, você vai ser igual a Deus. Então o homem, quando comeu, ele quis ser igual a Deus. Entrou a primeira coisa, o egoísmo. O ego dele falou mais alto. O ego do homem, a insensatez pelo pecado. A insensatez, ele foi insensato, ele não pensou no que ele faria. Ele deixou o ego dele falar e ali ele pegou e cometeu o pecado. Esse foi o pecado de querer ser igual a Deus. Foi o mesmo erro de Satanás. A desobediência foi porque Deus falou para não comer. Isso foi a desobediência. Mas o pecado dele foi querer ser igual a Deus. Esse foi o problema, que gerou a desobediência. Então, assim, a gente vê o egoísmo do homem, o ego. E hoje o pecado que mais trabalha no homem é justamente isso, o ego do homem. O ego. Se a gente não tiver um cuidado, se nós não tivermos um cuidado, nosso ego fala tão alto que nós pecamos. E aí perdemos a coisa. Perdemos a nossa salvação. O terceiro tópico é a ofensa direta ao padrão de Deus. O homem, quando pecou, ele ofendeu Deus, porque o homem era a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ele foi criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. O verbo karat, que quer dizer fazer em hebraico, quando o homem falou assim, façamos o homem a nossa imagem, quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é o verbo karat, quer dizer, retirar-se de dentro daquilo. Deus tirou o homem de dentro dele. O homem já estava no propósito de Deus. E Deus tirou o homem, Deus soprou em suas narinas e formou-se o homem vivente. E ali a alma vivente. Ali, o homem, quando foi feito, ele foi feito dentro de Deus e saiu e se formou naquele barro que Deus moldou para ser o receptáculo do homem. E ali, quando Deus fez o barro que se transformou no corpo, o receptáculo, o homem entrou e Deus formou a imagem e semelhança de Deus. O homem se tornou a imagem e semelhança de Deus. E o que aconteceu? Ele era puro, era santo. Adão poderia fazer várias coisas. O Adão tinha uma sabedoria gigante que ele criou, deu nome a tudo. Adão era sábio, tinha várias coisas e era feito a imagem de Deus. E o que aconteceu? Quando ele rompeu com o pecado, ele ofendeu Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é amor. O pecado ele não trabalha no amor, o pecado não trabalha na pureza, na santidade. O pecado trabalha na impureza, o pecado trabalha na destruição, não na vida. Deus é vida, e o pecado não trabalha na vida, o pecado trabalha na morte. E isso foi o que aconteceu. Ele ofendeu o pecado, ele ofende o padrão direto de Deus. Ele ofende a pessoa de Deus. Por isso quem peca é afastado de Deus. Por isso o pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. É o pecado. Porque o pecado é o padrão. Quando Jesus veio à Terra, ele não veio para lutar com Satanás. Porque se ele quisesse, ele tinha feito. Ele veio para quê? Para subjugar o pecado. Essa foi a diferença. Jesus veio para consertar a ofensa que havia, o pecado. E com a sua morte, que o pecado traz a morte, com a sua morte, ele trouxe vida aonde não havia vida. Então aí a gente começa a acertar ali, Deus começa a acertar a ofensa que foi feita. Mas o pecado é ofensa. Então vocês distraiam, pega isso, extraia. Que essa parte aí é muito boa, você consegue destrinchar e trabalhar para os seus alunos. Eu não vou entrar mais, já estou dando coisa, agora é com você. Você que é professor, meu amigo, você que quer estudar, destrincha, pega esses textos e vê a riqueza que ele deu sobre isso. Eu creio que também está dando para mim e está dando para você. Uma riqueza de entendimento muito grande. Vamos lá no segundo. O pecado é um vírus letal, que eu falei no início. O pecado ele veio e contaminou, é como um vírus, um câncer. O câncer ele vai se espalhando por todo o corpo. É o que acontece com o pecado.
O pecado ele se espalha para todo o corpo e corrompe a natureza. O câncer é uma célula ruim. O pecado ele é uma célula que ele destrói e corrompe toda a natureza do homem. A natureza do homem é ser santo, é puro, é amor, é vida, é espiritualidade. E o pecado ele é como um vírus que vem e corrompeu todo aquele sistema que Deus criou. E isso, o pecado ele é um vírus letal. É o nosso tópico 2, é o que eu extraí. No tópico diz a consequência do pecado. Eu estou mostrando o pecado como um vírus letal. O tópico 2.1 diz a perda da comunhão, né? Eu já estou mostrando o homem desconectado de Deus. Como havia falado, o pecado ele tira o homem do caminho. A palavra pecado, em algumas partes da Bíblia, quer demonstrar que é errar o caminho. O homem errar o caminho é como perder a conexão, é perder a ligação, perder a comunhão, perder a direção. Então, o pecado ele faz o quê? Ele perde a comunhão com Deus. O pecado, ele desligou o homem de Deus. Quando o homem não tinha o pecado, ali ele tinha comunhão inteira com Deus. Tanto que Deus vinha e falava com ele direto, todas as tardes, vinha no jardim e falava com ele. Tanto que uma vez Deus foi e encontrou o homem no pecado. O que tinha acontecido. O que aconteceu, a Bíblia relata isso lá no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos, se não me engano, Gênesis 3. E isso, ele começa a mostrar o que o homem foi desconectado. Nessa parte você pode pegar e extrair essa parte e pegar os detalhes que a revista vem falando e você vai conseguir extrair isso de uma forma muito grande. E você vai pegar só nessa desconexão. Você tem um tema muito abrangente para você trabalhar isso e explicar o que o homem, qual a desconexão, o que o homem fez, o que o pecado separa, o que faz Deus ficar longe, o homem ficar longe de Deus. É o pecado. Tem as suas consequências. O pecado traz uma consequência. Uma consequência é que o pecado deixa um vazio na alma, que é o tópico 2.2. Ele vem falando do vazio existencial. O vazio na alma é uma falta de comunhão com Deus. O pecado te deixa um vazio na alma, que o seu homem interior, que ainda é santo, que resta, ele sente a necessidade de falar com Deus, de estudar, de sentir Deus, de ouvir Deus, mas o pecado, como ele se separa de Deus, você não consegue mais sentir a presença de Deus, você não consegue ter Deus na sua vida, você não consegue mais ter a comunhão direta com Deus. Há muitos homens que falam, eu sinto um vazio. Esse vazio, na verdade, é o pecado que corrompeu, que te tirou de Deus e deixa a alma vazia, sem existência, sem nada, sem comunhão com Deus. Como a gente leu o tópico falando do o homem desconectado de Deus, o pecado traz a consequência da alma vazia, sem sentido, sem caminho para ir. E é isso que o pecado traz. O pecado veio para desconectar o homem de Deus, separar o homem de Deus e trazer o vazio na alma, destruir aquela alma. A outra situação que o pecado traz é a separação espiritual de Deus. Ele traz o quê? Deus falou assim, se você comer dessa fruta, você morrerá. Ele traz a morte. Eles pensaram que seria a morte física, não. A morte espiritual e, com consequência, a morte física. Dependendo do pecado, do que acontecer, vai trazer a morte física. O que a palavra de Deus diz? O salário do pecado é a morte. E a morte é a morte espiritual. A primeira, você perde, como diz o vazio, o homem está desconectado, fica vazio na alma, ele fica morto espiritualmente. Ele perde a sua vida, que é o tópico 2.3, a morte. Ele está morto. Ele não tem ligação com o mundo espiritual, não tem uma ligação com Deus. Ele vai ter ligação, sim, com o inferno, com os demônios. Porque quando o Espírito de Deus não está no homem, quem habita, que é a casa vazia, como a Bíblia diz, são os espíritos imundos que vêm para quê? Com consequência dos pecados, os espíritos imundos, os demônios, vêm para destruir aquilo que Deus criou. O homem puro e santificado. E o pecado traz essas coisas. São as consequências. Traz os demônios agem, destrói famílias, lares. E isso, várias coisas.
E essas são a consequência do pecado. É como um vírus que vai destruindo, igual a AIDS, o seu sistema imunológico. A AIDS, ela destrói, a AIDS não é a AIDS que mata. Ela pode até trazer, por culpa dela que traz a morte. Mas o que vai matando, a AIDS tira o seu sistema imunológico e ela começa a destruir através daquelas doenças que vem. Uma gripe pode matar, tudo que a pessoa tiver vai morrendo por causa do pecado, por causa da AIDS, que o sistema imunológico do homem ficou fraco. E assim é o pecado. Ele destrói o sistema imunológico espiritual. Ele acaba com tudo isso. Você perdeu a ligação com Deus, você perdeu a comunhão com Deus e começam os demônios vir trazendo vários sistemas imunológicos. Uma mulher é um dinheiro que ilícito, é uma mentira, é uma ação maldosa com teu próximo, é você querer usurpar o próximo, é querer poder, é a morte, é roubo, é transgressão, e aí vai. O pecado vem trazendo, um pecado vai trazendo a consequência de vários outros, vem trazendo vários outros, e tudo isso junto vem destruindo e desconectando o homem de Deus. É o que o nosso tópico diz. O pecado é um vírus letal, ele mata espiritualmente. E com consequência depois a morte, dependendo com o termo que a pessoa vai ficando, do que a pessoa pode fazer, traz até a morte física. E isso traz a morte eterna. Se não houver arrependimento, não tiver Jesus, a consequência fica difícil. Esse é o nosso tópico 2. Isso daí é um tema que também você pode bater bastante, falar bastante, tratar bastante, você trazer para os seus alunos, você vai trazer uma referência muito grande. E isso, acho que já, só no pouco que eu falei, já dá para ajudar os meus irmãos. Vamos lá, o 3. Como se libertar-se do pecado. O tópico 3, né? Crendo no Senhor Jesus. Crendo no Senhor Jesus, amém. O único jeito de se libertar, como eu falei, ele é o filtro. Ele é a salvação. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho entre o homem e Deus. Que ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, aquilo que o pecado fez, Jesus, glória a Deus, Jesus vem trazendo de volta você para o caminho. O pecado que estava, Jesus cura com o seu sangue. Ele traz uma nova vida. Ele começa a trazer o sangue, como eu falei, a AIDS destrói. Ele começa a trazer sangue novo, renovando a vida da pessoa. Ele começa trazendo um renovo espiritual. Estou sentindo a presença de Deus aqui, é tremendo, né? Ele traz o renovo espiritual. Jesus traz a vida onde estava morto. Por isso que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim terá a vida eterna. E ele traz a vida espiritual. Ele renova aquilo que foi perdido lá no Éden. Ele traz a nova aliança. Ele te livra, ele te liberta do pecado. Como diz o tópico 1, existe um único libertador. Já disse o 3, ali em cima já está dizendo, Jesus é o único jeito. Mas para você receber isso, para você trabalhar, para você receber Jesus como um único libertador, que você pode explicar que Jesus morreu na cruz, que ele veio, Isaías 61 se cumpriu nele, quem fala também em Lucas 4, que ele fala lá diante de Nazaré, que eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas e libertar os cativos. Os cativos que é do pecado. Ele é o único libertador. E isso ele pode fazer, ele é o único que pode. Mas para ser libertado, tem uma condição. João Batista começou pregando assim e Jesus continuou. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É isso que Jesus, arrependei-vos e convertei-vos. Aceitar Jesus, o arrependimento. Arrepender não é você simplesmente ter um remorso. Estou remoído porque eu errei daquilo, não. Arrepender é esquecer, não fazer mais, modificar as suas atitudes. Isso é arrepender. E ali o homem, quando se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador, o pecado perde o poder e o homem começa a ser curado daquele mal, daquele vírus daquele vírus letal, e o homem passa a ser limpo. Isso você pode falar só com arrependimento, explicar que só a necessidade de arrependimento, só o arrependimento traz
a forma de se libertar do pecado. O arrependimento é transformação, é mudança. E o tópico 3 é a necessidade de andar com o Espírito. Aí eu venho falando, nascer de novo, pois estava morto. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando um homem aceita Jesus, se arrepende, crê que o Senhor Jesus é o libertador, o homem nasce de novo. Ele está a nascer por quê? Para nascer, não existia vida. E se não existia vida, ou estava morto ou nunca existiu. Como é nascer de novo, estava morto. E nascer de novo é como se ressuscitar, é uma nova vida. É a sua vida transformada, a vida real que o homem tem é nascer de novo. Se estava morto, Jesus trouxe o quê? A vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é a árvore da vida. Aquela que estava lá, ele fala, Apocalipse fala que ele é a árvore da vida. Ele é a ressurreição e a vida. E é por isso que o nascer de novo traz isso. E aí, quando o homem nasce de novo, o Espírito Santo de Deus volta ao homem. Aquilo que estava ruim, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem e ordena a casa. A Bíblia também, o apóstolo Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é Deus. E ali ele é uma pessoa de Deus e ele é Deus. E ali ele passa a viver dentro do homem. O próprio Deus volta a viver no homem no que tinha sido destruído pelo pecado. E aí o Deus possa viver e o homem passa a ter vida, e uma vida transformada, e começa o quê? A dar frutos do Espírito, a trazer vidas em abundância, a salvar, e até a salvação e até a vida eterna. O Espírito Santo começa a mostrar, porque ele é o único que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo. O Espírito Santo convence, Jesus liberta e Deus faz a transformação. E aí os três trabalham para restituir aquilo que o pecado destruiu. E aí o Espírito Santo vem e começa a trabalhar, começa a dar força para se levantar. E o homem, quando estava morto, com Jesus, ele volta a nascer de novo. Então é por isso nascer de novo, porque estava morto. Quando o pecado está no pecado, está morto. E com Jesus, você nasce de novo. Essa é a explicação. Bem, eu creio que eu fui bem enfático, eu não quis passar muito, não quis ser muito longo, nem querer dar uma aula, mas é que a presença de Deus acho que foi bem grande, e eu creio que eu vou ajudar, que eu estou sendo só o canal, não sou nada, não sou ninguém, eu sou pó e cinza. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com todos nós através disso, e nos ensinando mais da sua obra salvífica, a sua obra que ele tem feito, o que Jesus fez naquela cruz, daquele Calvário, por nós, para nos tirar desse vírus letal que é o pecado, para trazer de volta a comunhão que nós perdemos, para trazer de volta. O homem estava errado com Deus, o homem passa a ser corrigido, volta a estar certo diante de Deus. O homem era egoísta, o homem passa a ser humilde. O homem estava fora do padrão de Deus, estava trazendo ofensa. O homem passa a ter alegria nos padrões de Deus, passa a ser santo, passa a ser purificado. E isso o homem passa a ser chamado de santo. O homem estava desconectado de Deus, o homem volta a ter conexão com Deus. A alma estava vazia, falta de comunhão. O homem volta a ter comunhão, volta a ter, a alma volta a ter cheia, porque o Espírito de Deus estava trazendo vida. E a separação espiritual que existia não vai ter mais a morte, porque o homem passa a ser vivo e o Espírito de Deus passa a habitar ali dentro do homem, e o homem volta a ter união espiritual com Deus. Isso só através de Jesus Cristo. Quando há um arrependimento quando há um arrependimento, o homem nasce de novo e volta a ter vida, e crendo que Jesus é o libertador. E com isso, essa matéria vem nos ajudando a gente fazer a lição 2. O pecado é uma realidade humana, é uma realidade que existe, mas ela se perde em Jesus Cristo, quando Jesus traz a salvação. E isso, se a gente puder explicar, anunciar, mostrar que Jesus é o único jeito de libertar do pecado. O pecado é os frutos da carne, o pecado traz dissensão, heresias. Gênesis
5:19, se não me engano, vem falando que o pecado age. O pecado age na carne para trazer degradação. O pecado traz destruição, traz morte, traz um vazio na alma. O pecado traz consequências graves. Mas quando estamos em Cristo, passamos a ter uma fé inabalável, passamos a ter vida e transformação. E essa é a lição 2, um esboço para você estudar, você fazer, pegar essas palavras, estudar mais, aprofundar mais, pedir direção, ore e peça a Deus direção, que Deus vai trabalhar, vai te dar uma lição abençoada, e eu creio que os seus alunos vão sair cheios do Espírito Santo nessa lição. E depois vocês comentem, eu espero um comentário de todos. Agradeço a cada um. Agradeço a todos os meus irmãos que ouviram. Curta, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Continue falando, comente. Eu gosto de comente, conversem comigo. Vamos estar conversando, vamos estar falando do amor de Deus. Vamos anunciar o Senhor. E eu acho que essa lição vai nos ajudar bastante e vai trazer uma realidade muito grande sobre o pecado. O pecado, ele é letal, ele mata, mas Jesus traz a vida. Então, mostre o que o pecado faz, a consequência e o que o pecado traz para o homem. Amém? Agradeço a todos, fiquem na paz do Senhor, uma boa noite, que eu estou de noite aqui, e que todos sejam abençoados. Estou muito alegre de estar aqui trazendo essa mensagem do Senhor. Eu me sinto lisonjeado de estar sendo um canal de Deus para poder estar fazendo isso. Quem sou eu? Não sou nada. Mas estamos aqui para agradecer a todos. Agradeço a todos os meus irmãos e que todos cresçam na presença de Deus. Amém? Paz para todos. Tchau, tchau.